Olá pessoal do canal Brasil Notícias, estamos de volta aqui trazendo mais informações para vocês. Eu sou Rio Gley Fagundes. Hoje é dia 25 de dezembro de 2019, um maravilhoso, excelentíssimo Natal a todos. Na descrição do vídeo você vai encontrar a matéria, o vídeo, só que nesse caso eu só posso passar o áudio, tá certo, gente? Bom, enfim, você também que curte o nosso canal, gosta do nosso trabalho, quer nos ajudar, na descrição do vídeo tem conta bancária, você pode nos ajudar com qualquer valor. Se não puder ajudar ou não quiser, assista ao vídeo que também nos ajuda, tá bom? Bom, vamos à matéria? Jornalista na Record faz uma análise entre o governo Lula e o governo Bolsonaro e o resultado é surpreendente. O cara vai lá atrás, lá longe. Pega o início do governo Lula, faz uma comparação com o governo Bolsonaro, mostra as diferenças e prova para você que ainda não acredita que o governo Bolsonaro deu certo, está dando certo e vai dar certo. Canal Brasil Notícias, se inscreve, comenta, compartilha aquele like maroto, aperta as notificações, vamos à matéria. Olha só isso aqui, gente. Em balanço do ano na Record, jornalista recua 17 anos, compara e diz: o Brasil recuperou o direito de ser otimista. Vamos lá? Uma análise sensata e extremamente coerente do respeitado e corajoso Augusto Nunes. Augusto Nunes é o cara que sentou a mão na cara do Glenn Greenwald lá no Pânico, viu? Uma verdadeira reserva moral do jornalismo brasileiro. Ele recua até o longínquo ano de 2003, quando Lula assumiu o governo e recebeu de Fernando Henrique Cardoso um país pronto para dar certo, com uma moeda estável e com o Brasil na antessala do capitalismo moderno. Bom, diferentemente, em 2019, Bolsonaro assumiu o país devastado pelos tumores do desemprego, da corrupção institucionalizada, do aparelhamento da máquina estatal, da proliferação de estatais, que isso cai naquele vídeo que eu expliquei para vocês como funciona o governo socialismo e comunista, né? Socialista e comunista, que criam estatais dentro de um país para expulsarem as empresas e fazerem do povo, né, escravos do Estado. Cadê onde foi aqui? Do aparelhamento da máquina estatal, da proliferação das estatais desnecessárias e da incompetência administrativa. Entretanto, ao final de 2019, com apenas um ano do novo governo, com uma nova mentalidade e uma equipe extremamente competente, o país volta a ter o direito de ser otimista. Vamos ao vídeo. Quer dizer, no caso, vamos poder ouvir o áudio, mas nós vamos ouvir. Se preocupe não, gente. Deixa eu ajeitar aqui para nós colocar o áudio. Você fica aqui, por favor. E fala aí, Augusto Nunes. Agora é a hora do comentário de Augusto Nunes, que já está aqui no estúdio. Boa noite, Augusto. Já dá para fazer um balanço desse primeiro ano do governo de Jair Bolsonaro? Dá sim, Leandro, mas vale a pena recuar 17 anos. Olá. Em 1º de janeiro de 2003, Lula recebeu de Fernando Henrique Cardoso um país pronto para dar certo. Para ficar em apenas 2 avanços históricos. Primeiro, o Plano Real havia domado a inflação selvagem e criado uma moeda estável. Segundo, a privatização de empresas estatais tinha colocado o Brasil na antessala do capitalismo moderno. Mas Lula preferiu torturar a verdade e qualificou de herança maldita o legado de FHC. Em 1º de janeiro de 2019, a verdadeira herança maldita caiu no colo de Jair Bolsonaro. O novo presidente assumiu o governo de um país devastado pelos tumores do desemprego, da corrupção institucionalizada, do aparelhamento da máquina estatal, da proliferação de estatais desnecessárias e da incompetência administrativa. Passados quase 12 meses, o Brasil ainda está longe do primeiro mundo, mas vai entrar em 2020 fora do buraco em que se meteu na era PT. O desemprego ficou 1 milhão de vagas com carteira assinada menor. A inflação está sob controle. As taxas de juros baixaram sensivelmente. A nova Previdência nasceu. A economia está crescendo devagar, mas sem risco de retrocesso. E é certo que 2020 será muito melhor.
No fim do governo Dilma, o índice de desesperança chegou ao ponto máximo. 3 anos depois, o Brasil recuperou o direito de sentir-se otimista. Não é pouca coisa. Obrigado, Augusto. A sua presença aqui no JR. Obrigado. Agora... Tá aí, gente. É simples para você notar se o governo Bolsonaro... É porque o PT e a esquerda, eles trabalham com a seguinte hipótese. Brasileiro tem memória curta. É com isso que eles trabalham e contam. Eles acreditam nisso. Você pega, por exemplo, e aí é onde é interessante, você recua, esse recuo dele é muito bacana, lá em 2003, quando o Lula assume. Olha para você que tem a minha idade, 40 anos de idade, hoje, naquela época você tinha o quê? 22, 23 anos de idade. As pessoas mais velhas do que eu já tinham o quê? 30, até 40 anos naquela época, né? 50. Dá uma lembrada como era o Brasil daquela época que Lula assumiu. Quem vai um pouquinho antes, né? Consegue enxergar um país... Antes de 94, era um país com a inflação nas alturas. Era um país que você ia no mercado comprar uma lata de óleo de manhã, mas quando você fosse meio-dia, ela já custava outro preço. Você ia em 3, 4 mercados para fazer uma única compra. Eu cansei de fazer isso com meu pai. Quando eu morava em São Paulo, com as minhas, a gente morava na casa da minha tia, e a gente ia fazer isso. Minha mãe, quando morava lá também, foi para lá, passou um tempo lá, a gente passava lá, que ele trabalhava lá e vinha para cá. Eu sempre fui criado lá, mas ele vinha para cá, por causa da minha mãe. E aí, 20, e aí, o que acontecia? Saía-se de mercado em mercado para fazer... comprava óleo num canto, comprava outra coisa no outro canto. Por quê? Por causa da diferença exorbitante de preços. Quantas vezes comerciantes compravam mercadoria de manhã para colocar na prateleira à tarde, porque sabiam que à tarde o preço já era outro, para obter o lucro em cima daquele preço, do aumento do preço. A gasolina, antes, como é que funcionava? Eram filas, porque meia-noite dizia, meia-noite vai mudar o preço da gasolina. Pronto. Eu cansei de ir, mas meu pai... pro posto de gasolina e ficar até mais de 1 hora na fila esperando. Era capaz da gasolina do carro acabar na fila do que andando. De tanto tempo que você esperava lá. Né? O cara chegava lá com um tanque meio, quando chegava entrava na fila com um tanque meio, quando chegava na bomba o tanque já estava quase zerado. O cara tinha que encher o tanque. Mas era assim que funcionava. Aí veio o Fernando Henrique Cardoso, ainda como ministro do Itamar Franco, né? E o que ele faz? Plano Real. O Plano Real resgata a estabilidade do Brasil. A moeda cresce, acaba a inflação, os preços começam a nivelar, se estabilizam. O Brasil começa a crescer, cria um novo patamar brasileiro. Aí é nesse patamar de crescimento, de avanço, de progresso que o Lula pega o país. Aí você para, gente, e pensa nisso, analisa isso. O cara pega um país indo para frente, crescendo. Privatizações estavam tornando o país um país mais forte. As privatizações da telecomunicação, por exemplo. Hoje você tem um telefone, hoje você paga mais caro no smartphone do que na linha telefônica. Quanto que é a linha telefônica? R$20? 15 conto para você ter um chip? Mas se você parar um pouquinho, você vai lembrar que... não, pessoas da minha idade de novo. Acima da minha idade para frente. Né? Vou usar como referência. Antes das privatizações da telefonia, você pagava R$2.000 naquela época. Quanto não será que valia os R$2.000 daquela época? Quanto é que não valem hoje? Em que valor estaria os R$2.000 daquela época hoje? Né? Corrigindo aí com a inflação, juros, correções monetárias, quanto será que teria? Eu não sei. Eu vou chutar aí no máximo, eu vou chutar, não sei. Alguém depois, se quiser fazer as contas, coloca aí. Mas dobrando, eu vou dobrar o valor, que eu acho que ainda vai mais, mas eu acho que posso até também estar passando, né? Mas vamos dobrar o valor. De 2.000, vou colocar aí, estaria uns 3.500 a 4.000 reais hoje uma linha telefônica. Você pedir a linha telefônica hoje, esperava 2 anos para você receber essa linha telefônica. A ligação custava uma fortuna. Era você... Oi, tudo bem? Olha, ei, pera lá. Passa lá em casa amanhã, porque senão a gente... Tchau, fui. Eita, meu Deus. Gastei demais.
Oh, meu Deus, quanto é que você vai vir essa conta? Meu Deus, vai vir uma conta do tamanho do mundo, meu pai, meu Deus senhora, tô ferrado. O telefone tá tocando. Blim, blim. Eita, desliga, meu Deus, desliga o negócio. Vai cobrar, o povo liga, cobrar, meu Deus. Liga lá na operadora pra pedir pra nada. Liga na telefone, como é que é o nome naquela época? Liga na Embratel, na telefone. Liga lá pra poder coisar aqui, pra não vir cobrar. Pelo amor de Jesus Cristo, não, meu. Era assim que funcionava. A telefonia hoje, você hoje liga de graça praticamente, né? E aí vamos lá, o que acontece? Lula pega já um país totalmente mudado dessa retórica. As privatizações que foram feitas trouxeram economia para o brasileiro, avanço para o Brasil. O que os caras fazem? Lula assume o país maravilhosamente, assim, não estava 100%. Mas estava indo, emprego em alta, tudo em alta. O que ele faz? Ele aproveita essa parte emergente do Brasil crescendo e começa a enfiar um monte de nó. Cria estatal do trem, estatal não sei da onde. A do trem-bala acho que foi da Dilma, né? O trem-bala passou tão rápido que ninguém nunca viu esse trem até hoje. Mas a estatal existe. Não sei se o Bolsonaro já acabou com ela, mas existia. O povo tava recebendo salário e tudo. Ninguém nunca viu, foi o trem. Nem eu consegui andar nele ainda. Mas tudo bem, um dia essa bala para. E aí, resultado dessa história. Lula pega um país em pleno crescimento. Começa a empurrar devagarinho as políticas socialistas, desarma o povo, muda leis que beneficiam criminosos, a bandidagem começa aí, aquela coisa, a política, vamos empurrar estatais, o desemprego vai, quando pensa, durou ali o governo Lula, mais ou menos, praticamente o governo Lula, a coisa foi bem, mas por trás a coisa não ia bem. O primeiro mandato foi ótimo. Ele pegou bem. No segundo mandato a coisa começou a dar um declínio, mas ninguém percebeu que estava todo mundo iludido com a baixa dos IPIs disso, IPI daquilo, preço mais barato. Todo mundo iludido, não enxergou o que estava acontecendo. Aí veio a Dilma. Aí a Dilma não tinha a mesma malandragem do Lula para esconder, foi afundando, veio a segunda eleição, aí foi que afundou de vez e acabou, aí desandou de vez. Olha a diferença de quem governa pelo Brasil. O cara pega um país top e entrega um país ferrado. O PT pega um país top, pleno crescimento, tudo para dar certo, entrega um país com 14 milhões de desempregados. 13 milhões de pessoas dentro do Bolsa Família, só que aí tem um detalhe que é o que a esquerda não conta para você. 14 milhões de desempregados. O pessoal do Bolsa Família não entra nessa contagem. Eles entram como empregados. Por isso, os números de pessoas com emprego no governo PT parecia ser alto. Porque, na verdade, você tinha 14 milhões de desempregados e praticamente outro tanto desempregados que estavam no Bolsa Família, mas eram contabilizados como empregados porque recebiam o benefício. Então, na prática, você tinha 14 mais 13. 14 com 14 dá 28, não é isso? Você tinha em torno de 27 milhões, uma besteirinha de gente aí desempregadas. Esse era o número real do desemprego no Brasil. Vocês estão compreendendo? Pegamos um país instável, empresas fechando, falindo. Vocês sabem disso, vocês viram quantas empresas de nome fecharam no governo Lula, no governo Dilma, no governo PT. Quebraram, foram embora. Nós vimos o enriquecimento da JBS, da Odebrecht, empresas que andavam ali com o governo, que estão nos esquemas de filantropia. Essas cresceram. Já falei para vocês aqui que eles saíram comprando tudo. Você pega, por exemplo, o Grupo Extra, né? Saiu comprando pão de açúcar, comprando um monte de mercados por aí. Todo mundo dentro de um... Vocês prestaram atenção nisso? Antigamente esses grandes mercados eram de pessoas diferentes, agora pertencem a um dono só. Só muda o nome, mas é tudo de um dono só. Você acha que tá indo... Ah, eu vou no mercado fulano porque acho que é melhor. Eu vou no ciclano. Você tá no mesmo cara. Só mudou o nome. Isso era a manipulação para um dia fecharem um negócio e transformar tudo numa estatal. É assim que funciona. Uma estatal pertence o quê? Tudo ao governo. Eles estavam pegando uma empresa grande, comprando as outras como subsidiárias, e depois, quando lá na frente tivesse tudo prontinho, pegava essa empresa grande e pegava uma JBS da vida e transformava ela numa estatal.
E aí você ia trabalhar para o Estado. Aí vem o que acontece. O atual presidente pega um país nessa situação, quebrado, falido, ferrado, e por aí vai. E aí a coisa começa a mudar. Ao invés do país que estava crescendo declinar, é o país que estava declinando começar a crescer. Avalia, cara, deixa de ser militonto. Deixa de ficar lendo 247. Aí, mas você... Cara, não vai pelo que eu tô falando, não. Entra na internet, pesquisa como era a economia na época que o Lula pegou e pesquisa a economia depois que o Lula pegou. Vai até o final, não se ilude só com o comecinho, não. Porque quando ele pegou, o Brasil continuou crescendo. É a naturalidade. Antes de um negócio cair, ele vai subindo, vai ter hora que vai despencar. Lula pegou o Brasil crescendo e continuou. Só que depois despencou. Ele usou o crescimento para iludir e depois entrou na pilantrofia da corrupção e foi quando ele começou a cair. Mas aí ele continuou passando a maquiagemzinha. Veio o Dilma, não teve a mesma malandragem, aí ela descantembou de vez. Mas vai lá e pesquisa o governo, como ele pegou, o quanto ele cresceu, o quanto ele... Quer dizer, cresceu, só que ele caiu mais do que cresceu. Pega como... Agora depois você compara o governo Bolsonaro. 1 milhão de empregos em um ano. Em um ano, gente. Foram 16 anos para destruir o país. Bolsonaro pega o país e consegue fazer em um ano o que o PT não fez em 16. Deu Bolsa Família, aumentou o Bolsa Família, vai estender o Bolsa Família. Acabou com a... Não acabou, né? Diminuiu a violência, a criminalidade, em todos os aspectos. Bolsonaro vai acabar com o concurso público. Cara, dá uma olhadinha na internet, o que tem de edital de concurso público aqui no meu estado, por exemplo. Acabamos de ter um concurso público há dias atrás. Agora já vai ter outro concurso público para outras cidades aqui. Mas não disse que Bolsonaro ia acabar com os concursos públicos? Cara, para de pensar com a mentalidade fechada. Abre os olhos para a realidade. Não acredita no que eu falo, pesquisa. E aí ele faz essa comparação. E aí a gente vê a diferença de um governante que governa para o povo e de um governante que governa para si mesmo. No governo Bolsonaro até agora, você não tem denúncia de corrupção. Você não tem denúncia de ministros roubando dentro do governo. Mas o que mais nós tínhamos no governo Lula e Dilma era escândalos de corrupção. Cadê os escândalos? Aí o Flávio Bolsonaro... O que tem provado contra o Flávio Bolsonaro? O que é que tem provado? Mas o Ministério Público diz. Tá, diz. E aí? Eu quero prova, querido. Se tiver prova, eu sou o primeiro a vir aqui falar Flávio Bolsonaro realmente foi pilantra. Não tem a menor dúvida disso. Agora, entrar na retórica... Isso eu não vou entrar. Outra coisa que eu achei interessante, quantos dos ministros acusados por corrupção tiveram a iniciativa? Não foi o repórter ir lá e fazer perguntas já capciosas, como fizeram com Lula, perguntas já preparadas para... Não. Quantos tiveram a decência de ir que nem o Flávio foi agora esses dias, na rede social, na internet, no YouTube, nas redes sociais dele, pegou lá e mostrou por A mais B. Me acusaram da questão lá da lavagem de dinheiro lá da minha franquia. Mostrou lá. Tá aqui, ó. Me acusaram, tá aqui, ó. Quantos tem? Mas o Ministério Público diz. Não são os fatos ainda. Mas é uma suspeita. Beleza, cadê a comprovação? Não tem. Esse é o ponto interessante. Cadê o André Siciliano que ninguém fala? 49 milhões. No caso do Eduardo Bolsonaro, foram 1.200.000. André Siciliano do PT, que é aliado do Witzel, presidente da LERJ no Rio de Janeiro, o André Siciliano é presidente da LERJ no Rio de Janeiro, você não vê uma palavrinha, 49 milhões. 40 vezes mais que o Eduardo, mas ninguém vê, o Flávio, mas ninguém vê um pio. Um pio. Então gente. Analisa as coisas direitinho. Vê a diferença. Você não viu um escândalo de corrupção. O que é que você vê hoje? É o Exército trabalhando para proteger o Brasil. É o Exército trabalhando para reconstruir as rodovias federais, para que os caminhoneiros possam rodar em paz sem se preocupar com
O cara tem mais problema de coluna do que qualquer outra coisa, tanto que ele balança dentro do caminhão. E o governo Bolsonaro tá lá, reconstruindo as estradas. E por aí vai, eu não vou nem entrar muito porque o vídeo vai ficar muito longo. Já chega de vídeo longo, eu fiz um agora há pouco, né? Então tá aí, gente. Para e pensa e analisa e vê a diferença. Como o Bolsonaro pegou o governo e como ele está crescendo, e veja como o Lula pegou o governo e como o PT entregou. Eu acho que não é difícil, não. Eu acho que até os militontos conseguem raciocinar. Podem até não aceitar, mas raciocinam e percebem a diferença. Canal Brasil Notícias, fui.